Assim, tá segurizada. Action. Quem é esse Action aí? E aí, Visoto? É o Joseph. É o Joseph. Salve Maria, pessoal. Tranquilo? Como é que vocês Ô, estão? Maria, boa noite. Tudo bem? E você? Tudo bem, graças a Deus. Vocês estão de câmera Bom, aberta ou estão fechada aí? eu tô de câmera fechada. Beleza. O meu armário não está fechando, tá? Então, se quiserem ficar olhando o meu terno aí, ó. Essa... Eu amo esse terno. Beleza. Eu vou... Deixa eu ver. Vocês estão na mesma câmera? Não, o Não. Joseph ele tá em outro computador e eu tô em Tá outro. no outro. Beleza. Tá. Bem, como eu vou compartilhar a tela mesmo, né? Então não faz tanta diferença. Beleza, não tem câmera. Eu já não sei onde tá o meu código de oração. Acho que tá no Confissões. Pô, coisa séria, hein? Se eu baixo minha cabeça, o nariz tranca. Tô gripadérrimo. E os temas? Como é que tá isso aí? Terminaram? Os temas nós fizemos. É uma Show. pergunta, você recebeu? No e-mail? Eu fiz lá no Coda e mandei lá pra compartilhar. Aí tu mandou no meu e-mail. Eu não recebi nenhum e-mail. Hum, Mas eu vou. Talvez não tenha notificado, né? Eu posso dar uma olhada. talvez. Eu vou lá no Coda, assim, no canto superior direito, Ah, aí tem pra compartilhar, sabe? Assim que eu compartilho. Como é que tá. você faz? Eu só mando o link pra vocês e dou permissão. Deixa eu olhar aqui. Ah, entendi. Gmail. Não, mas eu dou uma olhada. Pode ser agora mesmo, rapidinho. Só verificar. É, bem. Eu dou uma olhada depois então, pode ser? Só pra gente não perder mais tempo aqui. Ok. Vamos fazer a oração de São Tomás no início, tá? E depois a gente faz uma outra. Em nome do Padre, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Infalível Criador, que dos tesouros da vossa sabedoria tiraste Amém. as hierarquias dos anjos, colocando-os com ordem admirável no céu, e que distribuístes o universo com encantadora harmonia. Vós que sois a fonte verdadeira da luz e o princípio supremo da sabedoria. Difunde sobre as trevas da minha mente o raio do esplendor, difundindo as duplas trevas das quais nasci, o pecado e a ignorância. Vós que tornastes fecunda a língua das crianças, tornai erudita a minha língua, e espalhai sobre os meus lábios a vossa bênção. Concede-me a agudeza de entender, a capacidade de reter, a sutileza de relevar, a facilidade de aprender, a graça abundante de falar e de escrever. Ensinai-me a começar, regime no continuar e no perseverar até o término. Vós que sois o verdadeiro Deus e o verdadeiro homem, que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Pode continuar. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Tomás de Aquino, rogai Rogai por por nós. nós. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Espírito Santo. Amém. Tá, vamos compartilhar o código aqui. Então, pessoal, hoje a nossa aula vai ser sobre... A gente parou, né, no pecado do filho de Noé e a maldição que ele conferiu, então, a Canaã, né? O filho de Cam. E só uma erratinha, né? Eu disse para vocês, um dos fundamentos desse nosso curso é sermos escravos da verdade. E quando eu estava assistindo ali para ver se estava tudo certo com a nossa aula, eu vi que eu falei... Tem um termo que a gente pode usar melhor aqui. Eu tenho falado para vocês sobre religião natural, tá? Mas pelo que eu vi, a maioria das pessoas chama de religião primitiva. Religião natural primitiva, sei lá. Então, assim, tudo que eu falei pra vocês já, religião de Adão, religião de Noé, etc., é isso aqui, ó, é religião adâmica, religião primitiva, é tudo a mesma coisa, tá? Tudo a mesma coisa, só vamos trocar de nome pra ficar mais de acordo com os doutores, tá?
Eu não sei exatamente por que eu não tinha chegado no conhecimento de que esse é o termo mais apropriado, né? Mas é isso, tá? Sempre que eu falei de religião natural, eu tava falando disso aqui, tava falando daquela revelação primitiva, tá? E também eu cometi um erro de fala na aula passada. Eu falei pra vocês 910 anos, né? Que seria aquele período da Idade Média, se vocês fossem fazer conta, né? Desde a liberdade religiosa do cristianismo no Império Romano até o tapa na cara de Bonifácio VIII. Na verdade, é 990. E na minha cabeça eu tinha dito isso. Só que ficou esse 10 aqui, né? Porque é, 100 menos 10 dá 90, né? Então, sei lá, eu falei 910, sei lá. Eu faço essas contas aleatórias e falo besteira às vezes, tá? Mas então é isso. Pequena recapitulação. Esse aqui é o Justo Noé, né? Aqui na sua vinha, ele era um fazendeiro, lembrando. É, e qual que era a situação do mundo naquela época, pessoal? Então, depois do pecado de Cã, né? Ou seja, o pecado que o filho de Noé cometeu contra ele, é, ainda assim manteve-se aquela ordem social, etc. Né? E qual que era a ordem social? Bem, todo mundo acreditava em um único Deus, todo mundo só tinha uma religião, todo mundo falava a mesma língua, aquela língua perfeita de Adão, lembram? Todo mundo era um povo só porque vivia todo mundo junto, tem a mesma religião, tem a mesma língua, cara, isso é um povo, entendeu? O que que forma uma sociedade, né? É religião, é a sua cultura e a sua língua. Eu não sei dizer pra você se todo mundo aqui tinha a mesma cultura, mas eu acho que sim, então era tudo um povo só, né? Eu acho que sim, não tenho certeza, né? Bem, tinha uma única estrutura social, né? Não tinha tribo, não tinha reino, não era assim as coisas ainda, tá? Enfim, e todos os homens, apesar de muitos, viviam mais ou menos juntos, na Ásia Menor, na região da Mesopotâmia. Mesopotâmia é essa região aqui, pessoal. Já aviso pra vocês, tá? Esse centrinho do mundo, se vocês olham o mapa grandão, né? Isso aqui tá o Egito, tá? E aqui pra cima, se tu começar a subir aqui, tu vai ver que tá aqui a Europa e aqui já tá a Ásia. Então, é literalmente o meio do mundo isso aqui, tá? Meio do mundo isso aqui, certo? E aqui que vai se desenrolar praticamente tudo que aconteceu de mais importante em toda a história da humanidade, ou seja, a história sagrada. Tudo que aconteceu desde a criação do homem, lembrando. Lembra que o Éden tinha o rio Tigre e o rio Eufrates? Tio. Então, esses dois rios estão aqui, ó. Mesmo depois do dilúvio, eles ainda sobrevivem, eles ainda existem, ó. E essa aqui é a região da Mesopotâmia. E é aqui que aconteceu as coisas mais importantes. Foi aqui que o povo hebreu estava, por aqui que estava Nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, todo esse quadrado aqui é a coisa mais importante. Quando os judeus foram para o Egito, tá aqui o Egito. Quando saíram do Egito, foram presos na Babilônia. Babilônia tá aqui, entendeu? Então tá tudo por aqui, galera. Tudo por aqui. Aqui é o centro da história. O centro da história tá aqui, entendeu? Inclusive, provavelmente o fim da história, ou seja, o Apocalipse, também terá sua sede mais ou menos por aqui, já que, né, o terceiro templo vai ser reconstruído em Israel, certo? Então, Israel é por aqui, ó, tá? Então, é realmente o centro da história. É o centro da história. Aqui está a Terra Santa, né? Então é isso. Por que é Mesopotâmia? Então, meso é meio e potâmia é água, né? Então, entre rios, basicamente. O significado de Mesopotâmia é entre rios, entre o Tigre e o Eufrates. Mesopotâmia, tá? E aqui, claro, como o homem foi criado por aqui e como tudo se desenrolou aqui, inclusive, acho que o Monte Ararat é por aqui, né? Aqui onde está o meu... Aqui perto da Pérsia, né? Mais ou menos por aí, eu acho. Eu posso ter errado, mas acho que é mais ou menos por aí. Então, realmente, cara, realmente é tudo aqui, né? E é assim que a coisa vai se desenrolar, certo? Eu perdi o fio da meada, tava falando alguma coisa, esqueci, mas tudo bem. Certo? Então tava todo mundo, a galera tava aqui. A criação se deu aqui e ninguém foi pra muito longe, certo? Né? Dentre os filhos de Sem. E a coisa vai continuar assim. Aqui, ó, o Mar Vermelho. A gente vai falar dele. Bem, é isso. Vamos lá então, pessoal. Depois então desse pecado, agora que vocês já estão mais situados, né? Todo mundo era como se fosse um povo só, tudo era em comum, né? Apesar de ter a maldição, as bênçãos, etc. ali que Noé fez, ainda assim,
tá? E já tinha gente pra caramba, tá? Tinha muita gente viva. Não dava mais pra eles viverem aqui amontoados, entendeu? Primeiro que Deus mandou, né? Mas mesmo se eles quisessem resistir, já não dava, entendeu? Era gente pra caramba. Não dava, eles tinham que se espalhar pelo mundo. Então agora a gente vai falar sobre o que aconteceu depois, né? Eu disse pra vocês que tinha um grande fato histórico que mudou o destino do mundo para sempre. É a Torre de Babel, né? A gente vai falar dela agora. Então, bem, Deus deu ordem direta para que o homem crescesse e se multiplicasse, né? Só que ele não fez só isso. Deus exigiu que o homem se espalhasse pela terra. Isso aqui é fundamental para a gente entender a Torre de Babel. O desejo de Deus era que o homem se espalhasse por toda a criação. Toda a criação. E, como a gente já viu, o pessoal estava por algum motivo amontoado aqui. Todas as cidades fundadas eram aqui. Nada estava mudando. Ora, o que é isso, né? Tem alguma coisa errada. O pessoal só fica por aqui. Deus mandou que se espalhasse. Né? Então, vamos dar uma voltada no tempo. O pecado original já muito corria solto e influenciava o homem desde a mocidade ao pecado. Assim, um dos descendentes de Cam, Nimrod, neto, filho de Cush, fundou Babel e outras cidades da Mesopotâmia. Foi o primeiro rei poderoso sobre a terra. Gênesis nos diz isso, né? Por que a Sagrada Escritura se vocês abrirem Gênesis 10, vai ter 1 zilhão de nomes. 1 zilhão de nomes, que esse é filho desse, esse é filho desse, o irmão desse cara é esse cara teve outros 10 filhos. E é só o nome. Só que quando fala de Nimrod, a Sagrada Escritura diz: rei poderoso sobre a terra. Ou seja, esse cara aqui foi um tirano, tá? Foi uma pessoa horrível. Esse cara aqui, tá? Esse cara aqui. Ele foi o primeiro, digamos assim, líder bruto, né? Bruto, bárbaro, incivilizado, certo? Antes do dilúvio já tinha, né, homens poderosos, reis, etc, né? Só que depois do dilúvio, esse cara foi o primeiro, né, que a Sagrada Escritura narra, a gerar literalmente uma revolta contra Deus, né? Ou seja, instigar no povo, nas pessoas que desconfiassem de Deus, que duvidassem de Deus. Ou seja, isso aqui é claramente, como a gente já viu, diabólico. Isso é a mesma coisa que a serpente fez com Eva. Mesma coisa, duvidar de Deus, né? Então aqui eu escrevi um exemplo, né? Quando eu estava preparando essa aula, agora você já sabe que eu sou meio fazendeiro, né? Eu tenho ali a minha horta, né? Eu planto pimentão, tomate, tempero verde. E o meu alface foi completamente assassinado pelas galinhas do vizinho que invadiram o nosso pátio, comeram tudo que eu tinha. Porém, eu acabei, né? Agora eu entendo mais sobre essas analogias com plantação e tal. E o que eu pensei, né? Deus limpou toda a terra, tirando todas as ervas daninhas, toda a terra ruim, todas as pedras, deixando somente terra fofa e fértil para plantar. Sempre que tu vai plantar, tu tem que preparar a terra. Preparar a terra é tu pegar uma enxada, ficar debaixo do sol, suar pra caramba, tirar, arrancar tudo que tem de ruim, deixar tudo fofinho, bem bonitinho, pra tu poder botar, né, depois os teus brotos, né, as tuas sementes, etc. À vista, somente se via coisas boas, e Deus semeou suas sementes. Assim como eu, entendeu? Eu fiz ali, ficou tudo bonito pra caramba e tal, super legal. Só que, de pouco em pouco, né, só que aqui, né, no meu caso, foi de pouco em pouco. Na vida real foi mais de um século, né? Esse período entre o dilúvio e a Torre de Babel durou uns 120 anos, mais ou menos. Tá? Ou seja, dá pra viver bastante tempo aí no meio, passou coisa, tá? Só que aí, depois que passa um tempo, né, depois daquele primeiro momento, começa a nascer aqueles brotos tudo de novo. Ou seja, toda aquela sujeirada, aquelas plantas que tu não queria que nascessem ali, é a erva daninha, entendeu? Tá no meio das tuas coisas boas, tá destruindo tudo, entendeu? Tá sugando nutriente, não é pra acontecer isso, mas tá ali, entendeu? É uma desgraça. Então, que ervas daninhas seriam essas? Essas, né? Seria o pecado. É claro que com o dilúvio, a tendência desordenada do homem não foi apagada, tanto é que o filho mesmo de Noé já conseguiu pecar, né? Já conseguiu fazer aquele estardalhaço. E não ia ser diferente com os netos de Noé, né? Então, bem,
Nimrod, esse cara aqui, né? Ele é o cara que fundou Babel, tá? E não só Babel, ele fundou Babilônia, tá? Fundou Babilônia. E outras cidades. Acho que ele fundou umas 6 cidades. Ele se tornou meio que uma espécie de imperador. E o cara era um tiranaço, assim. Não era um cara do bem. Não era um cara do bem. Tá. Inclusive, ele fundou reinos que viriam a ser muito poderosos depois. Acho que ele foi o cara que fundou os assírios, o reino assírio. E aí depois chegou um outro cara que mandou muito bem e ficou com a fama, sabe? Mas acho que foi ele que fundou. E Babilônia também, foi ele. Tá, foi ele. Então é isso, tá? Esse cara aí que não serve pra nada, esse beta aqui, né? Nimrod em Babel dissemina ideias de desconfiança sobre Deus. Então, o que é essa história de desconfiança? Bem, basicamente é o seguinte: ele começa a espalhar entre os homens a ideia de que Deus quer exterminar eles de novo. Ou seja, pessoal, não se espalhem pelo mundo, não sigam a Deus, porque nos dividindo nós ficaremos fracos e ele vai matar todo mundo de novo. Não confie em Deus. Ah, Deus prometeu, Deus mandou arco-íris, Deus não pode mentir. Ah, isso é tudo conversa, cara. Não confie em Deus, Deus vai matar todo mundo. Sabe o que a gente tem que fazer? Tem que construir uma torre gigante. Porque aí, se a gente tiver uma torre gigante, Deus não vai conseguir nos afundar. Cara, é muito. É burrice pra caramba, cara. Mas é o que aconteceu. O cara realmente falou isso e muita gente comprou essa ideia. Então todo mundo se juntou e começou a fazer uma torre bizarramente grande. Era um negócio descomunal, tá? Descomunal mesmo. Descomunal mesmo. É coisa de louco, tá? Coisa de louco. Mas claro, não foi só por isso, tá? A gente já vai falar outras razões da construção da Torre de Babel. Mas o Flávio Joséfo, né, aquele historiador judeu, ele fala bem claramente isso. Rolava por aí essa conversa de que Deus queria nos matar de novo, então o homem tem que buscar a própria salvação. Né? Não dá pra confiar em Deus, Deus não vai salvar ninguém, Deus só quer nos exterminar. Né? Beleza. Essa erva daninha era o pecado, aqui manifestado como a desconfiança de Deus, a desobediência de Deus e o orgulho, a vaidade e a autoglorificação humana. Eu vou explicar cada um desses pontos. Bem, a desconfiança de Deus ficou clara, né? A desobediência de Deus, mais clara ainda. Ou seja, a desobediência de Deus está em função da gente não confiar em Deus, né? E também tem uma outra narrativa, né, que provavelmente que vocês já escutaram, é que os homens construíram essa torre por vaidade, né, e por orgulho. Ou seja, pessoal, vamos fazer uma torre para mostrar como nós somos grandiosos, né? Para que a nossa marca fique aqui perenemente. Então, sim, existe essas duas camadas, tá? Ou seja, existe por uma parte uma desconfiança de Deus, né? Não confiar em Deus como o nosso Salvador, mas achar que Deus quer nos destruir. E por outro lado também é o homem querendo exaltar a si mesmo, né? É o homem querendo deixar um monumento da sua própria grandeza, para que os outros homens vissem e admirassem os homens que construíram Babel, né? Para que eles olhassem e sentissem orgulho, nossa, nós somos incríveis mesmo. Então, sim, isso aqui também é um monumento ao humanismo, né? Ou seja, a religião do homem. É a glorificação do homem, certo? Então existem essas duas camadas. É uma camada da vaidade, do pecado, né? E também a outra que é de um pecado mais grave ainda, né? Que é tu reputar a Deus como teu, digamos assim, não como amor, né? Mas como ódio, como aquilo que é ruim, né? Cara, isso é uma coisa tremenda, cara. Isso é uma blasfêmia sem tamanho, entendeu? Consegue ser mais bizarro do que tu querer glorificar o homem, que é uma desgraça, né? O que o homem fez, cara? Entendeu? O que nós somos? Nós somos pó. Então só isso por si já seria um pecado gravíssimo o suficiente, né? Pô, o cara tem uma vaidade tão grande que o cara quer, né? Enfim, basicamente tirar o lugar de Deus. Mas, cara, aqui essa blasfêmia é mais tremenda ainda, tá? Então sim, existem essas duas camadas aqui. Tá. Apesar de serem 3 pontos, são 2 camadas. Então os homens decidem fazer para si uma torre, pois eles desconfiam de Deus, né? E aí eu pontuei, sendo que Deus nos prometeu que não haveria mais dilúvio, que ele não nos engane nem se pode enganar, e que ele nos ama,
e querem desobedecê-lo, sendo que, para a nossa própria felicidade, devemos seguir o que o puríssimo amor e a puríssima verdade nos pedem. O homem só pode ser feliz, pessoal, quando ele segue a vontade de Deus. Qualquer tentativa de ser feliz desobedecendo a Deus é uma tremenda de uma armadilha. Ou seja, o cara acha que ele é livre, não, eu sou feliz porque agora eu posso cometer todos os pecados que eu quiser e tal, porque agora eu não sou mais escravizado por Deus. Filho, ok. É o seguinte, todas as leis que Deus fez foi porque Deus sabe que cada um daqueles mandamentos, se tu descumpri-los, tu vai se tornar escravo de ti mesmo. E tu vai ter uma vida absolutamente miserável. Absolutamente miserável. Uma vida de um bicho. Então Deus te proibiu de fazer isso para que tu agisse bem. Ou seja, quando o pai proíbe que o filho dele faça besteira, é porque ele quer o bem do filho dele. Não é porque ele é um ditador, não, eu tô inventando aqui que tu não vai comer chocolate hoje, cara. Não, cara, porque ele não quer que tu fique obeso, entendeu? Com hipertensão, etc. Então um pai castiga, um pai que ama, mas, né, essa mentalidade humana, humanista, que está muito em voga hoje em dia, né, não compreende isso. Acha que na verdade a salvação vem pelo pecado, né? Ou seja, eu poder fazer qualquer coisa, mesmo que essa coisa me escravize, certo? Então tá aqui, essa é uma visão completamente errada, certo? Querem fazer também um monumento da sua falsa própria grandeza, sendo que o homem é pó e em pó se há de tornar. Desejam buscar a salvação por si mesmos, sendo que, após o pecado, o homem como que se lançou em um abismo profundíssimo e já não pode se salvar sem ajuda externa, isto é, sem o auxílio divino. E por fim eles cometem uma tremenda burrice, né? Ou seja, os caras ouviram que Deus literalmente submergiu o Ararat inteiro, o Everest inteiro, não sobrou nada. E além do Everest ainda tinha 15 côvados de altura sobrando. O que são 15 côvados? Tu tem que fazer um côvado é 45 centímetros, então é 15 vezes 45 centímetros. Ou seja, cobriu aquele negócio, subiu a sei lá quantos 1000 metros e foi mais, entendeu? Não, vamos construir uma torre, né? Deus não vai conseguir. Cara, Deus consegue o que ele quiser, cara. Não tá claro pra ti? Pelo jeito não tava claro, né? Uma ideia genial, cara. Cara, isso aqui é tão burro, cara. Eu perco as estribeiras, cara. Mas enfim, observação. A salvação por si mesmo e a autoglorificação humana são os pilares do mundo moderno e de todas as ideologias satânicas. Isso vai ficar bem claro com o decorrer do nosso curso. Então os caras vão lá e fazem Babel, né? Os caras constroem essa torre de Babel. É uma coisa realmente descomunal, né? Tem alguns relatos exagerados dos judeus, de alguns judeus falando que, nossa, era uma coisa muito grande, mas eu não acho que seja tão grande quanto esses judeus falavam. Mas ainda assim, era grande, cara. Era grande, tá? Era uma coisa bizarra. Uma coisa bizarra. Até aumentei a tela aqui sem querer. Coisa ficou trifeio. Pera aí. Baguncei tudo. Tá, assim tá legal. Agora tá feio de novo. Deu. Então, meu Deus, tá horrível. Como é que arruma isso, cara? Abre o microfone, vocês estão me ouvindo ainda? Eu não posso trocar de tela por enquanto. Você tá diminuindo cada vez mais. Faz Ctrl mais pra aumentar ou Ctrl menos. Assim tá bom já? Assim ficou bom. Show. Sim, também. Beleza. Então, aqui a representação bem interessante, né? Passou das nuvens. Passou das nuvens. Então, assim, eu não sou autoridade nenhuma para dizer qual que era a altura. Acho que ninguém sabe qual que era a altura. Tem relatos de judeus falando que era uma coisa realmente descomunal, uma coisa gigante, assim, né? Mas, enfim. Eu até perguntei pro ChatGPT, poxa, GPT, qual que é a altura desse negócio? E aí ele falou que, enfim, falou que era uma coisa muito grande. Beleza. Então Deus, vendo a iniquidade destes homens, decide forçá-los a cumprir a ordem. Ou seja, pessoal, não vamos nos dispersar. Vamos fazer uma torre e vamos ficar aqui para nos proteger. E ao mesmo tempo, olha como nós somos maravilhosos, nós somos incríveis mesmo, né?
nós vamos nos salvar e nós conseguimos construir uma coisa grandiosa, né? Perceba aqui que ela era em espiral, né? Ou seja, uma coisa, ela vai afunilando, né? Ela vai afunilando. Bem, beleza. Deus realiza então o prodígio. Qual que é o que deixou a Torre de Babel marcada na história? Foi o milagre que Deus fez para punir esses homens. É a confusão das línguas. Bem, basicamente, então, Deus olhando aquilo tudo, né? Deus deixou eles construir um monte. Chegou num certo ponto que ele não aguentou a soberba dos homens. E ele veio então e teve um jeito engenhosíssimo de fazer com que parasse essa construção. Basicamente, ele fez com que ninguém mais se entendesse, né? Ninguém mais falava a mesma língua. Deus simplesmente entrou na cabeça e na memória e na alma de cada uma dessas pessoas, apagou, deletou completamente toda a memória, toda a lembrança daquela língua antiga e introduziu uma língua completamente nova. Completamente nova. Imagine vocês. Vocês estão ali fazendo uma besteira tremenda e do nada vocês esquecem como fala português. E vocês não conseguem mais falar com a família de vocês, cara. Agora, parabéns, vocês estão falando coreano. Acabou, cara. Não consegue mais trocar uma palavra com teu pai. Vai ficar ali. Entendeu? Acabou. Vai só fazer gesto, cara. Acabou, cara. Acabou. Então Deus fez isso. E ele criou ali, nesse momento, ele criou de modo divino várias línguas diferentes. Que línguas ele criou? Ele criou o português? Não. Deus criou as línguas mães, né? Hoje se chamam línguas mães, ou seja, ele criou ali, né? Ele dividiu esse grupo de pessoas em vários troncos linguísticos, né? E aí esses troncos linguísticos, eles geraram, né, ao longo desses milênios que se passaram, desde antes de Cristo até hoje, essas línguas tronco, né, com a divisão, com o homem se espalhando por lá e por cá, e com o tempo, né, com o significado das palavras mudando, sei lá, guerras, surgimento de novas coisas, um povo é completamente dominado pelo outro. Então, assim, mistura tudo. E essa misturança, durante milhares e milhares de anos, gerou as línguas que nós temos hoje. Mas todas elas surgiram em Babel. Todas surgiram nessa torre aqui. Tá? Surgiram aqui. Por conta dessa torre aqui. Toda a humanidade esqueceu a língua adâmica. Toda. E Deus botou uma língua inferior, né? Várias línguas inferiores, né? E aí agora o pessoal não tem mais o que fazer, cara. Não tem mais o que fazer, então é impossível tu articular um projeto desse tamanho com pessoas que não conseguem se comunicar. Então, basicamente, todo mundo larga o barco aqui e, ó, cara, eu não consigo mais falar contigo, tchau, entendeu? Vou ter que me juntar com essa galerinha que fala a mesma língua que eu e, cara, a gente vai pra um canto, vocês vão pro outro e acabou, entendeu? Então foi assim que Deus forçou que esse monumento da vaidade fosse completamente abandonado, né? Basicamente assim. Então, a construção foi completamente interrompida. Esse é o fim da língua adâmica, né? E também, aqui vocês percebam, por que eles pararam? Porque virou uma confusão, cara. Virou uma confusão. E Babel, essa palavra, Babel, significa confusão, né? Então é assim que eles batizaram essa torre, a Torre de Babel, né? Aquele lugar inteiro ficou conhecido como Babel, confusão, tá? Bem, por que eles se... Vamos aprofundar um pouco, né? Por que eles se separaram? Ora, muito claro, e eu quis citar Aristóteles aqui, porque eu acho muito interessante a gente sempre fazer esses paralelos, né? O máximo de paralelo possível. Então, Aristóteles não conheceu Babel, mas ele disse o seguinte: a amizade é impossível entre os homens que não falam a mesma língua. Ele escreveu isso no livro da Política, tá? Então, cara, acho que já ficou claro pra vocês. É só falar isso que já dá pra entender. Não tem como, pessoal. Tu não consegue ter uma relação com a pessoa, entendeu? É uma relação muito precária. É uma coisa tipo... Cara, tu só pega as coisas mais elementares, sabe? Ah, o sentimento. O cara tá chorando. Ah, mas é óbvio que eu sei o que é uma pessoa chorando, né? Agora... não vou entender o motivo que ele tá chorando, entendeu? Só que se ele ficar apontando e tal, tá, mas e se a coisa não estiver ali? Como é que ele vai apontar? Então, cara, virou uma bagunça total, entendeu? Não tem como tu travar uma relação de amizade, não tem como tu desenvolver nenhum assunto, não tem nem como tu casar, cara. É uma coisa terrível, entendeu?
Por isso que aprender línguas é um negócio tão extraordinário, assim. É literalmente abrir as portas para um novo mundo, sabe? Só que, cara, enquanto tu não sabe, tu tá completamente alheio, sabe? Completamente alheio. Tu não vai para um país que tu não sabe a língua. A não ser que tu esteja fugindo de um, sei lá, do comunismo, sabe? Que é o nosso caso aqui. Tu não faz um amigo lá, tu não consegue um amigo de verdade, porque, cara, tu nem sabe o que ele quer. Tu nem sabe as coisas que ele rejeita e nem as coisas que ele procura. E isso pra São Tomás de Aquino não é a amizade. Logo, não tem como ter amizade, cara. Não tem como ter amizade, entendeu? Então virou uma bagunça total. Aí tá aqui o trecho, né? A razão pela qual o homem é um animal político, mais do que qualquer abelha ou outro animal gregário, é evidente. A natureza, como dizemos, não faz nada em vão, e o homem é o único entre os animais que possui o dom da linguagem. Eles chamavam de logos, né? Por isso também que vão chamar Nosso Senhor Jesus Cristo de o logos divino, né? Porque é a palavra de Deus, é o verbo divino. A linguagem serve para declarar o que é vantajoso e o que é nocivo, e portanto também o que é justo e o que é injusto. Por isso é impossível haver amizade entre aqueles que não compartilham a mesma linguagem, pois onde não há comunicação, não pode haver comunidade. Né? É um trecho brilhante de Aristóteles. Brilhante, brilhante, brilhante. Certo? Então é isso, cara. Não dá mais pra conviver. Então é isso. Olha, Deus mandou a gente se separar, né, pessoal? Então acho que tá na hora, né? Cada um foi pra um canto. Tá? E essa divisão geográfica e também linguística vai causar uma cisânia. Uma cisânia muito forte. Tá? Como não puderam mais conviver, dividiram-se forçosamente em grupos que conseguiam se compreender. Agora os homens, em totalidade, não conseguem mais conviver todos juntos, como era antes do dilúvio e no primeiro século após o dilúvio. A partir daqui começa a formação dos clãs, das tribos, das nações e dos impérios, pois a comunidade necessita da unidade linguística, já que é ela quem garante a comunicação. Né? Isso vai ser muito importante para a gente. Eu falei mais cedo agora nessa aula, né? Que uma sociedade é composta pela religião, pela cultura e pela língua, né? E agora vocês percebam, apesar de nesse momento todos terem a mesma religião, logo logo não vão ter mais a mesma cultura, porque eles vão para lugares completamente diferentes. E porque as gerações vão passar e essas pessoas vão nascer, os filhos deles vão nascer em lugares diferentes, entendeu? Vão ser criados por pais diferentes e tá todo mundo, cada um num canto. Cara, aqui a cultura vai morrer em uma geração. E a língua foi completamente destruída. Então, assim, agora não existe mais uma sociedade humana. Todo mundo ali tá junto e tal. Acabou. Isso acabou. Aqui que vão começar a nascer os clãs, entendeu? Os grupos, aquele conjunto de famílias, né? Cada cidade vai ser como se fosse a sua própria civilização, etc. Tá? Antes daqui, então, não tinha nada disso. Bem, os grupos humanos se dividiram e separaram, portanto, segundo suas línguas ao redor da Terra. Claro que segundo as línguas, porque é necessária a comunicação. Já ficou claríssimo isso, não vou mais repetir, tá? Então, pessoal, a gente entra no outro tópico que é uma coisa interessantíssima. É a origem dos povos do Novo Mundo, né? É a famosa tabela das nações. Se vocês teclarem depois no Google tabela das nações, vocês vão ver muita coisa muito interessante, que é basicamente uma reconstrução da origem das civilizações com base nos descendentes de Noé, conforme narra a Sagrada Escritura, tá? Então, bem, a tabela das nações apresenta os descendentes de Sem, Cã e Jafé, que são os filhos de Noé, mencionando seus filhos, netos e as nações que o originaram, tá? Eu botei aqui esse link, mas nem precisa, né? É só vocês botarem ali que vocês já vão ver. Bem, então Jafé, né, que são, no caso é o meu e de vocês, né? O nosso vovô lá. Ele preencheu as regiões norte e oeste, dando origem aos povos ligados à Europa, Ásia Menor e Indo-Europa. Indo-Europa é o que mais vai nos interessar aqui, tá? Indo-Europa. Essa palavra, né, indo-europeu, basicamente, são os indo-europeus. E Cã é o amaldiçoado, né, então são os povos africanos e cananeus. Sua linhagem foi rapidamente associada à idolatria e decadência moral. Não era de se esperar coisa diferente. Inclusive Nimrod, aquele desgraçado lá, é neto do Cã, tá? Neto do Cã, filho de Canaã, eu acho. Ah, tá aqui, vamos consultar aqui, ó. Cadê o Cã?
Cã tá aqui embaixo. Cã. Vamos ver. Cush. Canaã. Aqui, ó. Cidade de Canaã. Não, não tá aqui o bicho, cara. É que tá em outra língua também, né? Nimrod. Não, ele é filho de Cush. Filho de Cush. Nimrod é filho de Cush aqui, ó. Cã. Belezinha. Vamos lá. Tá, então o Cã é esse aí. Sem, né? É a linhagem espiritual por excelência, ancestral de Abraão, dos hebreus e de Cristo. Beleza. Vamos lá. Vamos explicar um pouquinho de cada uma. A linha de Cã, os povos associados à idolatria e o poder temporal. Cush, segundo a Bíblia, e Joséfo, o Flávio Joséfo, que eu falei para vocês, deu origem aos etíopes e núbios. E o neto dele, o Nimrod, foi quem fundou Babel, Babilônia e Nínive, centro de poder pagão e revoltas contra Deus. Todas as cidades aqui são famosas, tá? Nínive é aquela cidade dos nivitas, né? Vocês sabem, pode abrir o microfone aí e me respondam se vocês sabem quem é o profeta Jonas. A gente conhece um pouco. Então, Jonas é aquele que foi engolido pela baleia, né? E ele foi pregar pro povo de Nínive. Então, aqui, ó, foi fundada por Nimrod. Babilônia, cara, Babilônia é simplesmente o símbolo do paganismo, é o símbolo do humanismo, é o símbolo do pecado, do satanismo. Cara, Babilônia é a maior merda que existe, né? Tanto é que ela é figura, é a linguagem figurada da Bíblia para se referir a esse reino de Satã, né? Basicamente. Misraim fundou o povo egípcio, né? Que caiu na idolatria, né? Idolatria dos animais, de tudo, né? Aqui, trio da África e tal, o Canaã, que foi o amaldiçoado propriamente, né? Cara, isso aqui, os netos de Canaã foram os piores, cara. Essa galerinha aqui é da pior estirpe, tá? A pior estirpe. Todos esses caras matavam bebês para demônios. Bebês para demônios, tá? Parece bastante. Também teve um povo que o Império Romano exterminou porque fazia exatamente isso, né? Eu esqueci quem são, cara. Mas basicamente eles matavam bebê para Baal. Ou seja, um demônio aterrorizava esse povo, né? E infundia essas ideias, né, de sacrifício humano. Então eles matavam os serzinhos mais puros, né, para Satanás. Tá aí. Tá, essa galera não presta. Beleza? É importante saber. Eu não sei se todos esses caras matavam bebês, tá? Eu tô exagerando. Mas todos eles eram, assim... Cara, uma coisa absolutamente nojenta. Tanto é que a quantidade de vezes que existe confronto entre o povo eleito e essa galera aqui, tem inclusive momentos onde Nosso Senhor não suporta o pecado dessas pessoas aqui. Não suporta e manda claramente que o povo escolhido extermine essa galera. Entre em guerra com eles. Isso aqui é o pior nível que vocês podem pensar. É uma coisa terrível, terrível, terrível. É de uma crueldade inimaginável. Inimaginável. É uma coisa assim, eu acho que é até pior do que os astecas. A gente vai falar sobre os astecas futuramente, bem futuramente. Mas, cara, é coisa assim, tu pega, nasceu o bebezinho, tu olha pro bebê e fala, esse aqui eu vou matar. E aí tu pega ele, tu sequestra essa criança e tu cria ela como se fosse um animal. Tu não deixa ela ver a luz do sol, só dá certo tipo de comida pra ela ser pura, uma oferenda. E aí quando ela chega nos 7 anos de idade, tu tem a brilhante ideia de degolá-la pros deuses, pros demônios. Então a coisa é nesse nível, tá? A coisa é terrível, 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 tá? Então esses caras não prestam pra nada, entendeu? Pra nada. É isso. Eles não têm... eles construíram algumas coisas bonitas, tipo pirâmide, tipo, nem é tão bonito assim, mas eles fizeram coisas grandes, sabe? Fizeram coisas grandes. E tiveram algum desenvolvimento aqui na agricultura, né? O Egito é uma referência de agricultura, inegavelmente, mas... Cara, fora o Egito, quem tu vai citar, sabe? Quem tu vai citar?
Babilônia. Cara, só fizeram besteira. Completamente reprovável. Tá? Então é isso. Esse aqui é Noé, amaldiçoando Cão. Digo, Canaã, né? Algum desses aqui, enfim. Vamos lá, linhagem de Jafé. Aqui é legal. Cultura, arte, filosofia, civilização ocidental. Bem, claro. Lembrando, tá, pessoal? Esses caras aqui, os filhos de Jafé, tá? Também vão cair. A tela ficou preta. Caraca, a tela ficou preta. Vocês estão vendo alguma coisa? Então, dá pra ver ainda. Beleza. Não, acho que era só minha gravação. Beleza, vamos lá. Ok. Linhagem de Jafé. Então eles vão cair na idolatria também, só que eles vão ser muito mais inteligentes, muito mais desenvolvidos, e eles vão ter uma contribuição futura gigante para a fé católica, gigantesca, gigantesca. Inclusive muitos desses filhos de Jafé aqui, eles vão se converter ainda no Antigo Testamento. Eles vão abraçar a lei de Noé, a lei de Abraão, a lei de Moisés na real, né? A lei de Moisés. Eles vão abraçar, cara. Tem um livro do Controvérsia Católica que está lá em Porto Alegre, eu não trouxe para ler. Mas se chama A Salvação dos Pagãos, né? É do padre Alfonso Muzzarelli, é um italiano. E é fantástico esse livro, fantástico esse livro, fantástico. E lá ele cita, olha, as conversões dos pagãos à religião verdadeira do Antigo Testamento não é uma coisa muito comentada, mas foi num número muito maior do que nós podemos imaginar. Então, olha, os caras realmente eram inteligentes, sabe? Realmente eram inteligentes, tá? Tinha gregos, tá? Platão já leu a Bíblia. Platão entrou em contato com o Antigo Testamento. Ouviu a revelação. Acho que Sócrates também. Então, tem muito dessa coisa, sabe? Inclusive, parece que ele falava muito bem, né? Então, esses caras eram inteligentes mesmo. Teve outros filósofos, eu já esqueci quem seria, que entrou em contato com a revelação do Antigo Testamento, mas tinha isso, tá? Não era uma coisa privativa, tipo, não, nós somos o povo escolhido, afastem-se de nós e tal, não. Era uma coisa missionária também, olha. Então, vocês querem a salvação? Então tá aqui o nosso Deus. Deus é único. Vocês têm que parar de idolatrar esses demônios. O negócio é isso, isso e isso. E vocês têm que fazer a circuncisão. E aí vocês vão ser... vocês fazem parte aqui. Entendeu? É um pouco mais profundo que isso, mas acontecia, tá? Acontecia, claro. Deus quer a salvação de todos, né? Não podia ser diferente. Então aqui ele fala alguns filhos, né? E mostra quais são as nações, né? Então, os medos, né? Não, é medos. Não sei se é medos ou medos. Então, eles vão ter relação com a Pérsia, né? Eles vão ter relação ali com os celtas. Celtas são muito legais. As flautas deles são muito legais. Escandinávia, os povos germânicos. Só que aqui, pessoal, esse aqui é o mais importante de todos. Isso aqui eu vou até fazer um escambau com isso aqui, ó. Vou deixar todo enfeitado aqui, ó. Roxo com azul. Cara, Javan, entendeu? Populações gregas e romanas. Os jônios também deram origem aos romanos. Pessoal, Grécia e Roma é onde nasce a civilização ocidental. Tá? Grécia e Roma é quem prepara todo o terreno para a ascensão de Nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor Jesus Cristo nasce dos filhos de Sem, é verdade. Porém, a estrutura onde reinaria a Igreja Católica e o pensamento onde se assentaria a Igreja Católica para alçar toda a sua apologética, toda a sua estruturação doutrinal, no sentido coordenando a razão natural para a explicação da fé divina, isso tudo vai vir desse povo. Tudo vai vir de Jafé. Ou seja, o cume, quando Noé diz Deus dilate Jafé e habite nas tendas de Sem, significa que a razão, essa inteligência da Jafé, servirá, no caso, para a exaltação
da Santa Madre Igreja. Seria botar a razão natural a serviço da revelação divina, das verdades de fé. Né? Então, os gregos e os romanos foram os maiores filósofos de todos. Né? Os maiores filósofos de todos, até que chegasse uma coisa até que chegasse o pensamento cristão, esses caras foram os que foram mais longe. Mais longe. Né? Eu admiro muito, claro, Sócrates, Platão e Aristóteles são os melhores, não tem o que discutir. Os caras simplesmente... Sócrates fundou a filosofia. Né? Platão levou aquilo num nível fantástico. E Aristóteles simplesmente foi o cara que descreveu a realidade. Entendeu? O cara fundou todo o sistema atomista, sabe? As bases do sistema atomista, né? Que é o aristotelismo. Deu um barulho estranho. Falta 15 minutos só. Beleza, vamos rushar aqui então, galera. Que tristeza, eu odeio isso. Qualquer coisa eu chamo um outro só pra gente acabar, tá? Então aqui é fundamental. E também os filósofos romanos foram fantásticos. Fantásticos. Vocês tem algumas frases, inclusive o Dom Rodrigo posta um monte de frases de filósofo romano, tá? Um monte. Porque, cara, eles são tão bons que realmente parece que eles são cristãos, cara. Se tu pega assim e tu isola alguns trechos deles, nossa, tem frases ali de Sêneca, por exemplo, que parece parece um santo falando. É uma coisa impressionante. Conformidade com a vontade de Deus, paciência, resignação, coragem, virtudes, cara, é uma coisa fantástica. Fantástica. Frases de amor a Deus. Acho que, não sei se foi Sêneca ou outro, mas, cara, eles chegaram na conclusão de que tu deve prestar um culto externo a Deus, pela razão natural. Ou seja, bem, Deus é o nosso primeiro princípio, então nós precisamos adorá-lo. Eu acho que Cícero, na beira da morte, falou o seguinte: causaram miserere mei. Causa das causas, tem de piedade de mim. Então, cara, é uma coisa assim, como é que alguém que não é cristão pode chegar nesse grau de pensamento? É uma coisa fantástica. Isso aqui é uma bênção, cara. Isso aqui vem de Noé. Isso aqui vem de Jafé. Certo? E aí também tem Tubal. Tubal é o de vocês, ó. Tubal é o cara que vai fundar ali o... Espero não estar errado, pelo amor de Deus, tá? Mas até onde eu sei, Tubal tem relação estrita com a fundação ali dos povos ibéricos, tá? Dos povos ibéricos. Daqui a pouco a gente vê isso. Beleza. Então é isso. Explicamos suficientemente aqui. Beleza. Aqui, ó. Também tem toda a questão da civilização no sentido jurídico, né? Então, não só eles fundaram a filosofia, como eles também prepararam o sistema de leis, eles prepararam o império organizado, né, para que a fé pudesse ter esse suporte, né, 3 séculos depois. E, enfim, depois, quando a gente chegar no centro da história, a gente vai fazer primeiro uma revisão de toda a contribuição do Império Romano, né, e de toda a contribuição grega para a ascensão de Nosso Senhor Jesus Cristo, tá? E lá vai ficar bem mais claro. Eu não vou ficar antecipando muita coisa, mas saibam que a organização romana e o sistema jurídico romano foi fundamental, tá? Fazia parte digamos assim, daquele momento da plenitude da história, que é quando viria Nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então a preparação não foi só João Batista. São João Batista fez a preparação direta, mas indiretamente o cenário político, social, etc, foi tudo preparado, entendeu? Ali era realmente o cume da história. Realmente o cume da história, mas a gente vai ver isso depois. Certo? Esse aqui é o grande Júlio César. Com certeza vocês conhecem. Beleza. Aqui é Roma, né? Organização militar romana, né? Os caras trouxeram a Pax Romana, cara. Não tem muito o que falar, sabe? Beleza. E aqui o mais importante de todos, na minha opinião, é a filosofia grega, né? Platão apontando pro céu, né? O simbolismo aqui é aquele realismo absoluto, né, de Platão, das formas perfeitas, etc. E aqui o realismo moderado de Aristóteles, né? Ele apontando pro chão. E aqui tem vários outros filósofos. Eu fiz um trabalho da escola. Eu vou mandar pra vocês. Vou mandar de tempo pra vocês. Vocês vão ver meu trabalho de escola. Eu tinha 16 anos, cara. Mas ficou bom, ficou bom. Acho que esse aqui é Epicuro aí, todo largado, bobão.
Enfim, Pitágoras tá por aí, não sei onde. E o próprio Rafael tá na pintura. O Rafael Sanz, que é o cara, é o autor, né? O cara que pintou. Cara, cadê o Rafael, cara? Ele se pintou aí na pintura. Aqui o Rafael, aqui, ó. Essa cabecinha, esse carinha aqui, ó. O Rafael escondido aí, ó. Enfim, beleza. E aí tem a linhagem de Sem, né, pessoal? Não tem muito o que falar. Os filhos de Sem, basicamente, eles tiveram ali influência na Pérsia, no povo assírio, a Lídia, a Anatólia, Arameus, beleza. Só que o mais importante de todos é o Eber. Eber ele vem de Arfaxad, né? E Eber é quem vai dar a origem à palavra hebreu, né? Ou seja, hebreus são os descendentes de Eber. E daí vai chegar Abraão, né? E Abraão, cara, Abraão é o fundador do povo judeu, né? É em Abraão que Deus, vendo toda a situação generalizada em volta, pega e, ó, Abraão, tu será o pai de uma geração maior do que todas as estrelas do céu, né? E é da tua linhagem que vai vir o Messias. Então, é simplesmente fantástico, né? Abraão é fantástico, pessoal. A gente vai ter aula só sobre Abraão, tá? Porque é um dos homens mais importantes de toda a história. Beleza. Bem, eu não tenho nem que falar qual que é a relevância dele para a religião, né? Basicamente é o depositário da revelação. Ou seja, se Jafé é exclusivamente alguém que vai ajudar, alguém que vai auxiliar, tá nas mãos de Sem, digamos assim, toda a revelação. Ou seja, cara, é do teu sangue que vai nascer o Messias. Não tem nada mais importante do que isso. Todo o resto é o resto, sabe? Todo o resto é o resto. Simplesmente o Messias, cara. Simplesmente os profetas, entendeu? Todos eles. É daqui que eles vêm, certo? Aqui eu botei, né? Esse aqui é Abraão. Aqui é Jacó, vendo a escada, né? Dos anjos que subiam e desciam. Eu pulei Isaac, tá? Peço perdão, mas não botei, infelizmente. Moisés, os tábuas da lei. A Arca da Aliança, ou seja, todos os acontecimentos mais importantes, né? O rei Davi e Nosso Senhor Jesus Cristo, né? A morte do Nosso Senhor Jesus Cristo, que é o ápice da história. Isso aqui é o centro de tudo. Isso aqui é a coisa mais grandiosa que já aconteceu. E a ressurreição de Nosso Senhor, né? Os romanos aí, ó. Beleza. Aqui, se vocês quiserem consultar depois dessas tables aqui. Então é isso, tá? E aí, por fim, queria falar pra vocês das línguas, né? Origem das línguas. Então Deus apaga a língua adâmica, né? Depois vocês podem ler isso aqui com mais calma, tá? E ele vai lá e vai fundar as línguas mães, as línguas primordiais, tá? São as línguas do tronco, né? Então tá aqui: semítico, indo-europeu, camítico, afroasiático. Parece que alguns estudos modernos sugerem que não foi só esses troncos, né? Mas que na verdade foram muito mais troncos, né? Então Deus fez não só essas 3 línguas mães, fez muito mais. E eu tento acreditar que sim. Eu tento acreditar que um pouco mais do que isso, sabe? Mas enfim. Daí eles pegam aqui também, ó, o tronco semita. Daí já o tronco semita teria pelo menos essas 3 línguas, né? Essas três não, essas várias línguas aqui, ó. Enfim, vocês já estão vendo o desenvolvimento, né? Como é que a coisa anda, né? Então desse indo-europeu vai nascer 1 zilhão de línguas. Eu botei uma imagem aqui embaixo. Aqui ele vai falando, tá? Depois vocês podem se aprofundar, acho que vocês vão gostar bastante. Até vou passar alguma coisa de tema nesse sentido pra vocês. Acho que vocês vão curtir essa investigação das línguas, tá? Então aqui tem até a explicação da onde surgiu o Japão, a língua chinesa, japonesa, coreana, porque não tem nenhum precedente, né? Uma coisa interessante. Aqui, ó. A língua dos de Cã, a língua egípcia, canané, cuxita, etc. Cara, muito interessante isso aqui, esse gráfico, né? E claro que o mais legal é o indo-europeu, né, cara? Latim e grego, que é o quê? Latim e grego. A igreja tem 3 línguas, né? O hebraico, então é a língua sacra. O latim, que era, né? E o latim e o grego, basicamente. São essas 3 línguas, né? Inclusive, são essas 3 línguas que estão escritas, né? Naquela placa pregada na cruz de Cristo, né?
Jesus Cristo, rei dos judeus, né? Rex Judeorum ia estar lá nas outras línguas também, né? Beleza. Então essa questão das línguas é muito interessante, né? Porque Deus fez um bloco. É que nem os animais. Deus conserva um que tem toda a potencialidade genética de se desenvolver, né? E aqui é a mesma coisa. Aqui é uma que tem toda a potencialidade de cresce e vai nascendo os galhos, cresce e vai nascendo os galhos, né? Então, vocês veem que tá aqui, ó. Olha esse negócio, cara. Essa foi a língua que Deus fez, tá? Indo-europeu. Cara, olha o que virou essa coisa. Olha o que virou essa coisa, cara. Uma coisa bizarra, bizarra demais. E nós somos isso aqui, ó, esse pedacinho aqui, né? Do indo-europeu surgiu a itálica, da itálica o latim, que era o que se falava até o reino de Cristo, então se conservou, até a vinda de Cristo se conservou bastante isso aqui, né? E aí depois virou tudo que as mais famosas, né? Francês, italiano, português, espanhol, tudo, né? Muita coisa. E aí tem esses lados aqui, né? O grego e tal, indo-ariana, persa, sânscrito, búlgaro, esloveno. Cara, olha esse negócio, cara. É uma coisa bizarra. Bizarra. Tem até o russo, ó. Até o russo. Inglês. O inglês vem dos germânicos, né? Fantástico. Fantástico. Quanto tempo a gente tem ainda? Deixa eu dar uma olhada aqui rapidinho. Já terminou, basicamente. 5 minutos. Então é isso, pessoal. A divisão dos povos é desfeita com a Igreja Católica, que torna todos irmãos em Cristo, filhos de Deus, por adoção batismal. A Igreja, em Pentecostes, se torna a anti-Babel, ou seja, quando os apóstolos começam a falar todas as línguas, tem-se aí uma figura de que agora essa divisão acabou, né? Agora todos são irmãos em Cristo. E o latim, como língua sagrada da Igreja, isso aqui é um comentário interessante, né? Porque a língua latina ela é de fato muito superior a quase todas, a praticamente todas. O latim é a melhor língua que tem, né? Então, e é muito interessante que a igreja tenha adotado logo a língua latina, né? Parece uma providência. É como se fosse um eco da linguagem adâmica, né? Talvez seja a que mais perfeitamente consegue falar e demonstrar conforme as coisas eram antes, né? Conforme aquela linguagem superior. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. O tema de vocês vai ser... Eu vou mandar um link para vocês de um vídeo, né? Tem a ver com a investigação das línguas, né? A questão da origem das línguas e essa coisa toda. Eu vou pedir para vocês lerem a Bíblia, o capítulo da Torre de Babel. E depois vocês vão escolher 20 nações ao redor do mundo, escrever seu nome completo, número de habitantes, escrever com quem são os descendentes, né? Ou seja, de qual dos filhos de Noé elas vieram e qual que é a língua que eles falam, tá? Bem, o tema é só isso, tá? Ok. E aí eu vou abrir um novo, tá? Um novo Meet só pra eu poder dar um recado pra vocês sem desligar a ligação, tá? Tá. Voltamos logo. Podem sair. O Pietro vai entrar também? Beleza. Depois eu vou reler ali os temas de vocês da Arca de Noé, cara, porque pô, fiquei impressionado, Acho que dá até pra... Esse microfone. 1915. É velho. 1915, o que tava acontecendo a Primeira Guerra Mundial, cara. 1915. 1915, São Pio X tinha morrido há pouquíssimo tempo. E tava o reinado de Bento XV. Pode entrar aí, Pietro. Beleza. Voltamos. Então, a nossa aula foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Bem,
Basicamente, eu acho legal essa aula porque, cara, é a origem dos povos, é a origem das línguas dos povos. Então, tipo, essa nossa primeira temporada, e é sobre isso que eu quero falar, ela foi basicamente sobre isso. É a origem da humanidade, né? São todos os aspectos mais definitivos para o ser humano em si, é, e para o mundo no geral. Cara, a gente falou sobre a formação do mundo, formação dos continentes, diversidade animal, vegetal. Falamos sobre a categoria dos entes, pecado original. Falamos sobre todo o mundo pré-diluviano e depois todas as consequências do dilúvio até que chegasse na configuração atual do nosso planeta, de todas as formas possíveis, né? Falamos também sobre agora a origem dos povos, né? Ou seja, quem é que foi o pai de toda essa galera, qual que são os seus aspectos mais peculiares, mais particulares. E agora a gente falou até das línguas, do surgimento das línguas, né? Então, essa primeira época da história, né? A história ela é dividida em 7 épocas. As 5 primeiras épocas são no tempo do Antigo Testamento, desde a criação do mundo até ali os últimos profetas. E depois disso tem 2 épocas, tem a vida de Nosso Senhor Jesus Cristo e depois disso o Ato dos Apóstolos, né? Os Atos dos Apóstolos e a escrita do Apocalipse, né? E aí depois eu acho, espero não estar falando besteira, mas a gente pode falar de uma 8ª época, que seria o reino da Igreja Católica, né? Então, digamos assim, o pós-ascensão e o pós-apóstolos, o que acontece depois, né? E aí, cara, nessa 8ª época, tem milhões e milhões de coisas pra falar. Aí, tipo assim, é toda a história mais recente da humanidade, né? Os últimos 2000 anos. Tem muita coisa pra falar. E eu diria que a gente pode transformar essa 8ª época em 1 bilhão de épocas também. Tem muita coisa pra falar. Muita coisa mesmo. Mas se vocês forem consultar um livro de história sagrada, vocês vão ver que é isso aí mesmo. São 7 épocas, né? Porque o História Sagrada é a história da Bíblia. Ou seja, o que de histórico está narrado na Bíblia. E hoje a gente termina, pessoal. Segundo o Padre Ecker, tá? A gente termina. Que ele era um cara eminentíssimo. Inclusive, São Pio X escreveu uma carta de recomendação do livro dele, né? Mas segundo ele, então, a gente termina hoje a primeira época, desde a criação do homem até a Torre de Babel, tá? Eu vi no padre, vocês podem se confundir talvez, mas o padre, São João Bosco, ele fala que a primeira época, ela acaba depois que cai a água do dilúvio. Né? Ou seja, Noé tá boiando no mar, já é a segunda época, pelo que eu entendi. Bem, eu não sei se ele tem razão, eu não vou me arriscar a falar nada, eu só sei dizer o seguinte. Me parece que é a Torre de Babel. Por quê? Porque é só depois da Torre de Babel que nós entramos na segunda época, que seria a Era dos Patriarcas, que começa com Abraão, né? Ou seja, vai de Abraão. Eu não sei onde exatamente acaba. Se seria com Moisés ou antes. Eu acho que é com Moisés. E aí Moisés seria a terceira época. Tá? Então assim, a divisão que nós estamos usando aqui é a do Padre Ecker, né, da Bíblia das Escolas Católicas. Eu vou dar uma estudada melhor para ver se existe um consenso, né? Mas eu já vou provar para vocês que eu não estou falando abobrinha. Tá aqui, ó, a Bíblia das Escolas Católicas. Primeira época. Os caras vão falar aqui, ó. Primeira época se chama, né? Seria as origens. E ela só acaba depois da Torre de Babel. Não sei se vocês conseguem ver. Aqui é a Torre de Babel, né? E aqui já está escrito segunda época. Ou seja, entre aspas, temporada 2, né? O tempo dos patriarcas. Então é ele que eu tô seguindo. Tá? Deixa eu ver se ele tem alguma coisa. Não, eu não sei. Eu prometo dar uma pesquisada pra vocês e dar um retorno absoluto, tá? Mas, por que eu estou falando tudo isso? Bem, pessoal, nós estamos aqui faz o quê? 3 meses, né? Desde que eu fui na casa de vocês fazem 3 meses já. Eu tô morando aqui há 3 meses, né? Nos meus últimos dias aí eu fui na casa de vocês, né? E nós já temos 11 aulas, o que significa que estamos a 11 sextas-feiras consecutivas, sem dar uma pausa sequer, estudando,
né? E a gente viu tudo. A gente viu coisa até, cara, que é antes do tempo, né? A gente viu a guerra no céu, cara, os anjos e os demônios, etc. Né? Então, todo esse primeiro período nós já vimos, a gente já sabe da cabeça ao pé, né? E agora eu queria entrar no momento, dar um descanso para vocês. Eu acho que para manter uma qualidade nos estudos é necessário que o professor e os alunos descansem um pouco, né? Eu não sei exatamente quanto tempo a gente vai ter de recesso, mas não vai ser um recesso total, eu digo recesso de aula, né? Ou seja, aquela coisa de eu ficar 6 horas todas as semanas estudando pra caramba pra vir dar aula, e depois a gente fica aqui 1 hora e pouco. Isso a gente vai dar uma pausa por enquanto, tá? Ou seja, a absorção de conteúdo direto de vocês vai dar uma pausa. Talvez seja um mês, mais ou menos, não sei dizer ainda. Eu gostaria de perguntar pra vocês se vocês gostariam de fazer alguma coisa aí nesse meio tempo. Tipo assim, vamos fazer uma call de, sei lá, vocês anotam um monte de perguntas, um monte de dúvidas e a gente fica só conversando, vocês falam o que vocês quiserem, a gente só troca ideia. Sabe, tópico livre, não precisa ser desse assunto, pode ser qualquer coisa. E a gente dá uma conversada. Daí eu tava pensando em fazer algumas atividades pra vocês, né? Tipo assim, eu sempre passo tempo pra vocês, né? Então, passar alguma coisa pra vocês treinarem a mente de vocês. Porque esse descanso, ele não deve ser tipo assim, não, vou chutar tudo, né? Isso não é próprio de intelectuais. Homens sérios, homens que estão lutando pela verdade, tem uma rotina de aprendizado, né? Como eu falei pra vocês, cara, é até a morte, entendeu? O Sentinels até recomenda férias de, sei lá, uma semana. Uma semana totalmente desligado, né? Totalmente desligado. Então a gente pode fazer isso também, tá? Só que eu queria também que vocês cultivassem a mente de vocês e a memória. Porque assim, a gente falou bastante coisa, né? E isso só vai ter proveito pra vocês, primeiro, se vocês souberem o que aconteceu, né? Não, você não tem que decorar tudo, tá? Isso é impossível. Desapega disso. Mas vocês têm que ter na alma de vocês, cara, beleza, eu tive aula sobre isso, eu sei falar o essencial do assunto, eu sei o que foi mais importante aqui, aqui e ali, eu sei a ordem cronológica, então eu sei que primeiro vem a criação, depois vem isso, depois vem isso, depois vem isso e acaba na Torre de Babel, essas coisas, cara. Então para isso eu pensei em fazer algumas atividades, dar algumas leituras para vocês, algumas coisas assim. Eu sei que vocês são esforçados, vocês não se incomodam de fazer esse tipo de coisa. Parece até que vocês gostam, não sei. Espero que sim. Então é isso, tá? Eu quero dar uma pausa. Essa pausa, ela veio a calhar, parece que é uma coisa da providência divina. Só que assim, você sabe que eu sou CLT, eu trabalho 6 por 1, o negócio é intancável, né? A carga horária é puxada pra caramba. E eu faço isso pra sobreviver, claro. Muito obrigado por me darem a oportunidade de emprego, né? Eu preciso comer. Só que, cara, isso tá me desgastando num nível bizarro, bizarro demais. E aí eu tenho um afilhado meu que me puxou pra ser sócio dele numa agência, né, de marketing que a gente tá pensando, uma ideia bem interessante. E, cara, esse primeiro mês vai ser o mês que eu vou ter que mais ralar. Sabe, se eu quiser sair do CLT e conseguir ter uma vida mais digna, ganhar mais dinheiro e ter o meu próprio negócio com ele, essa é a hora de lutar, entendeu? Esse é o momento mais importante, é o início, né? Pietro saiu, depois contar pra ele. Então essa pausa vai vir a calhar, tá? Vai vir a calhar, vai ser bom pra mim e vai ser bom pra vocês. Mas eu ainda quero fazer, tipo assim, alguma ligação com vocês, daí a gente só conversa, a gente pode reforçar, enfim, só bater papo, coisa de amigo mesmo. Vocês podem trazer as dúvidas de vocês, se quiserem contar alguma história da vida de vocês, tirar alguma dúvida. Eu também tô aqui pra ajudar, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode ser até de âmbito pessoal. Arthur, aconteceu Bisoto, aconteceu alguma coisa e tal. O que tu acha disso? Cara, eu tô aqui, entendeu? Eu sou... podem contar comigo, tá? Nós temos uma relação muito... que eu prezo muito, sabe? Ok, É obrigado. como se fosse de família, tá? Então podem contar comigo. Então é isso, pessoal. Basicamente, vocês vão ter umas fériasinhas, mas eu vou mandar coisinha pra vocês também, tá? Ok. Então é isso. Vocês gostam de prova? O que vocês acham? Prova? Sim, é legal. Gostam de prova? Tá. Então eu posso tentar escrever uma prova sobre a primeira época, então. Então tá, pessoal, vamos fazer a nossa oração e dar boa noite, né? Vamos lá. Vou pegar o meu devocionário aqui.
nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso divino amor. Senhor, enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações de vossos fiéis pela luz do Espírito Santo, concedei que pelo mesmo Espírito saibamos o que é reto e sempre gozemos de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Tomás de Aquino, Rogai por nós. em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Sim. Amém. É isso aí, pessoal. Um abração pra vocês. Santa noite. Durma com Deus. Espero que tenham gostado. Valeu, Bisoto, foi muito boa aula. Boa noite pra você. Valeu. Tamo junto, pessoal. Bora discutir.